Olá a todos, espero que estejam bem e hoje para mais um vídeo, não é? E como é prometido, é devido, estou aqui para dar a explicação da razão porque Quarto de Altino foi encerrada. Na altura da primavera, o ancião Baco foi visitar a igreja de Quarto de Altino e com a intenção de pedir à Irmandade que colaborasse mais nas coletas para que pudesse colaborar na compra do terreno de Roma. Este ancião Baco pensava que não iria encontrar na Irmandade inteligência. Mas esta Irmandade não gostou da forma como foi feito o pedido, nem tampouco praticamente a exigência que este ancião Baco fez a um povo que trabalha arduamente para ter um pouco de sossego financeiro. E por não ter gostado da forma como foi abordada, as coletas em Quarto de Altino, a partir dessa altura, começaram a cair a pique. Portanto, a Irmandade deixou de colaborar conforme colaborava. Claro está que o ancião Baco, em conjunto com o ancião de Doebile, que por acaso são compadres, o ancião de Doebile é sogro do filho do ancião Baco. E o filho deste ancião de Doebile é cooperador de adultos em Doebile. E este ancião de Doebile, juntamente com o cooperador de adultos de Doebile, também atendiam em Quarto de Altino. E as coisas não começaram a haver um mal-estar em que estes dois começavam a utilizar a palavra para atingir o ministério de Quarto de Altino. Até que peço desculpa, está frio e eu apanhei um bocado assim, um frio que me incomodou. Se eu tossir mais alguma vez, peço desculpa, tenham paciência. Mas então, as coisas estavam de tal forma, uma perseguição ao ministério de Quarto de Altino, por parte destes senhores, do ancião Baco e o ancião de Doebile e o cooperador de adultos de Doebile, que o cooperador de adultos, no dia 9 de setembro, entregou o ministério. Porque, com certeza, digo eu, imagino que este cooperador de adultos, no seu coração, sempre teve a intenção de servir a Deus, e se calhar até ao dia de hoje ainda tem essa intenção, e que se viu confrontado com uma realidade com a qual ele não se identifica e com a qual ele aprendeu que não era desta forma que se servia a Deus. E optou por entregar o seu ministério, porque não se identificava com a postura dos anciães em relação a Quarto de Altino. Mas havia um irmão de Quarto de Altino que também não estava agradado de tudo aquilo. E então se insurgia por vezes pela forma como este ancião de Doebile e o cooperador de Doebile faziam as coisas. Até que houve um dia 6 de novembro, este irmão se insurgiu contra o cooperador de adultos de Doebile, de tal forma que o culto ficou por ali, não continuou. Foi encerrado o culto por haver aquele transtorno durante o culto.
Isto foi no dia 6 de novembro. No dia 7 de novembro, estava o ancião Baco com o ancião advogado do Brás, um dos anciães do Brás, dos mais velhos, estavam no Dubai e decidiram fazer a reunião online para tratar do assunto de Quarto de Altino perante a agitação que houve no culto e que o culto teve que ser interrompido e não houve mais culto. Esta reunião foi online. O ancião Baco, juntamente com o ancião dos mais velhos do Brás, que estava na Itália na altura, convocou reunião com os vários anciães de norte a sul de Itália para decidirem o que iriam fazer. Claro está que o meu espírito se apresentou nessa reunião. E, para surpresa minha, acreditem numa coisa, que estavam os anciães de norte a sul de Itália, e para meu espanto, eu procurei e não vi o ancião mais velho de Itália, o irmão Santini. E eu perguntei, onde está o irmão Santini? Por que não está nesta reunião? E houve alguém que me disse, irmã Laurinda, o irmão Santini não foi convocado para esta reunião. Eu fiquei abismada com essa falha. Questionei, mas o irmão Santini já não tem ministério? Tiraram-lhe o ministério? E o que me disseram? Por enquanto não, irmã. Por enquanto não. Irmã, não podemos falar mais nada. Não podemos falar o que sabemos. E eu perguntei por que razão estavam ali. E me disseram que iam tratar da igreja de Quarto de Altino, porque no dia anterior tinha acontecido uma pequena confusão, uma pequena grande confusão, e que as coisas já se andavam a arrastar há algum tempo. E eu fiquei a aguardar, a ver o que é que iria ser tratado então de Quarto de Altino. E para espanto meu, é sugerido que a igreja de Quarto de Altino seja encerrada. Mas mais admirada fiquei quando não vi qualquer atitude por parte dos anciães de Itália. Não vi nenhuma contestação, não vi ninguém a se opor que aquela igreja fosse encerrada. Eu questionei, mas esta igreja não tem irmandade? Disseram, tem. Quantas almas são? Cerca de 50 almas. Tem jovens e menores, porque tem cooperador de jovens e menores. Quantas crianças tem? 15, cerca de 15 crianças para as reuniões de jovens e menores. 50 almas a congregar, com 15 crianças a congregar nos jovens e menores. E vocês vão encerrar porque houve um episódio constrangedor durante o culto? E disseram-me, vamos encerrar. Vocês não se vão opor? Não vão lutar por esta irmandade que está ali para querer servir a Deus e que com certeza servem na sua simplicidade, com todo o amor? E o que me responderam? Esta irmandade se recusa a colaborar nas coletas. O que para mim já me chocou, porque o que interessa são as coletas. Além de eu ficar chocada, ficar horrorizada por não haver naquele conjunto de homens que estavam ali a fazer aquela reunião, não ter havido um que se manifestasse contra aquela atitude. E eu perguntei, por que razão vocês não se opõem?
Não podemos. Mas porquê? Por que razão não podem? Porque nos tiram o ministério se nós nos levantarmos contra o ministério principal do Brás, aonde está um dos anciãos mais velhos e onde está o ancião que foi colocado pelo presidente do Brás, o ancião Baco. E eu questionei, mas vocês têm medo de servir a Deus ou ao homem? Naquele momento se calaram. Não souberam responder. E o silêncio quis dizer tudo. Têm receio do homem e não de Deus. Perante isto, foi isto que aconteceu. Foi por ter acontecido este incidente, aliás, foi um decorrer de situações que originaram a que houvesse este encerramento da igreja. 15 crianças ficaram a chorar quando tiveram conhecimento que Quarto de Altino foi encerrada. O cooperador de adultos que entregou o ministério em setembro, quando teve conhecimento de que Quarto de Altino ficou encerrada e que deixou de haver cultos de jovens e menores para estas crianças, porque crianças que gostavam e que gostam dos jovens e menores, com certeza que gostam do cooperador de jovens e menores, porque com certeza deve ter dom para as crianças. E este cooperador de adultos ainda teve, aliás, ex-cooperador de adultos, porque ele entregou em setembro o ministério, 9 de setembro. Mas este ex-cooperador de adultos ainda teve a sensibilidade de se dirigir ao ancião de Deauville, desculpem-me se eu não pronuncio muito bem os nomes, para pedir encarecidamente que ao menos houvesse 2 cultos de jovens e menores em Quarto de Altino. Imaginem só que a frieza deste ancião, que também tem jovens na sua igreja, na sua comum, não atendeu a este pedido de um homem que sabe que as crianças amam estar nos jovens e menores. Que falta de sensibilidade, que falta de amor às crianças, aos jovens e até mesmo a dedicação, com certeza, todos estes homens tiveram ao longo destes anos. Tive conhecimento, porque o Senhor me revelou, que este cooperador de adultos está há 17 anos em Itália. 11 anos em Deauville. E há 9 anos que existe Quarto de Altino. 9 anos dedicados a um lugar, ao iniciar um lugar que Quarto de Altino veio ramificado de Deauville. E o Ministério de Deauville não gostou que Quarto de Altino tivesse independência, não estivesse ligado a Deauville. E isso foi algo que custou engolir a esse ancião. Como eu disse, Quarto de Altino é uma ramificação de Deauville. São 88 quilómetros de distância uma da outra. 88 quilómetros. E Quarto de Altino fica perto de Veneza, cerca de 33 quilómetros, 35 quilómetros. E é um local que há trabalho e onde as pessoas têm facilidade, portanto, de organizar a sua vida.
onde tem bastante população e tem população crente. E então foi por essa razão que abriram em Quarto de Altino uma igrejinha, uma salinha, para a Irmandade congregar, para não ter que fazer 88 km para lá e 88 km para cá. São 176 km. Mas a insensibilidade destes homens não tiveram misericórdia de continuar com os jovens e menores. Isso aí é que a mim me incomoda. Não tiveram a sensibilidade de dizer pelo menos pelos jovens. Realmente o que lhes interessa, com certeza, é as coletas. E agora que vão ter uma igreja nova, pelo menos têm o terreno e que já está pago, mas falta a construção. E para erguer 4 paredes, não têm a sensibilidade, o Espírito de Deus sobre eles para terem amor por aquelas crianças, pelo choro delas. Mas mais uma vez o meu espírito lembrou-se de abordar o senhorio de Quarto de Altino. Estive a falar com a pessoa responsável da salinha de Quarto de Altino, em que me disse que não poderia falar comigo, aliás, foi aconselhado não falar com mais ninguém. Nem comigo, disse-lhe eu, nem comigo, que sou portuguesa. Até que ele acedeu e me deu a saber de que Quarto de Altino, a igreja de Quarto de Altino, foi encerrada definitivamente. Não há mais igreja em Quarto de Altino. Uma salinha onde congregavam 50 almas e 15 crianças. Um bom número. Quero aqui dizer que no Bom Jardim, muitas das vezes, nos cultos, cheguei eu a contar, estavam só 24 pessoas, a contar com os porteiros, com o ministério todo, com os músicos, com o ministério todo e a Irmandade. E Quarto de Altino, com 50 almas, fecham a igreja porque a coleta caiu e muito. Os valores da coleta caíram muito. É triste. Mas a questão é que a Santa Ceia em Quarto de Altino vai ser agora no dia 11 de dezembro. Será que a Irmandade de Quarto de Altino vai estar em comunhão com o Ministério de Itália e vai poder participar na Santa Ceia? Porque até é muito nobre, quando era a Santa Ceia em Quarto de Altino, tinham que alugar uma sala. Como é que vai ser? A Irmandade de Quarto de Altino vai ter que ir a Deauville. Eu peço desculpa mais uma vez pela pronúncia. Será que a Irmandade de Quarto de Altino vai? Fica aqui a minha pergunta. Será que estão espiritualmente bem para irem celebrar a Santa Ceia? E o Ministério até que a Irmandade está. Embora triste, desanimada, desiludida. Agora eu pergunto, o Ministério de Deauville, o ancião Baco, está em paz consigo mesmo e perante Deus para servir a Santa Ceia? A um povo a quem estão a magoar? A não terem piedade? Mas como o senhor ancião Baco tem vindo a dizer que foi para a Itália para corrigir os erros que o irmão Vitório Angri fez.
porque o ancião Baco se considera superior ao irmão Vitório. Diga uma coisa, senhor ancião Baco, que Deus tenha misericórdia de si, porque a vaidade, Deus não se agrada. E quanto maior é a subida, maior é o tombo. É triste que as coisas sejam feitas e não se dê esclarecimentos à Irmandade. Mas Deus envia sempre os seus anjos aos locais para saber a verdade. E a verdade é esta: nua e crua. E o mais triste é ver homens que se dizem homens de Deus, estou-me a referir aos anciãos de Itália, e terem dado o seu voto a favor do encerramento desta igreja. E já agora, sejam verdadeiros uns com os outros. Era só anciãos que estavam nessa reunião. Hein? Quem será o ancião que anda a passar as informações cá para fora? Fica aqui a pergunta. O meu espírito esteve lá. Uns se mantiveram calados. Parecia que até estavam com algo que lhes pesava na consciência. Outros fizeram-se desapercebidos. E outros... Pois é. Há este espírito do pois é. E esse ancião que é um dos mais velhos do Brás é tão insensível, meu Deus. Como é que ele pode ser um homem de Deus? Aqui fica o esclarecimento. Para já é este. Deus vos abençoe.